para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu peço a sua atenção, o seu carinho. Louvamos a Deus pela sua presença aqui nesta noite, para junto meditarmos na palavra de Deus. O crente sem a palavra de Deus é como palhas que o vento leva, como cinzas que o vento leva. Nós estamos firmes neste mundo turbulento, cheio de turbulência, porque nós estamos firmados na palavra do nosso Deus. Então eu peço a sua preciosa atenção nesta noite, que nós vamos trabalhar em poucos minutos esse texto muito conhecido da igreja, que está relatado em Mateus, nos evangelhos sinóticos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas, né? E nós vimos aqui nada mais do que uma trajetória das trevas para a luz. Quero dizer para você, antes de entrar na introdução aqui, eu quero lhe dizer com a autoridade do nome de Jesus, da sua palavra, você que começou esses primeiros dias do ano 2021, que ainda se encontra por algum motivo em trevas, eu vim aqui como profeta de Deus para lhe dizer que Deus é o Deus que intervém e é especialista em transformar trevas em luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui aparentes, mas só aparentes contradições no texto em epígrafe. A cura do cego Bartimeu está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Porém, existe aqui nuances diferentes em cada texto. E muitos entram em parafuso porque Mateus fala de 2 cegos, Marcos e Lucas falam de um cego, Mateus fala de 2 e não de 1, lá no capítulo 20, versículo 30, e Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó, e o evangelho de Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Então eu quero dar uma paradinha aqui na introdução para tentar lhe transmitir a realidade desses textos, né? E como entender essas aparentes contradições? Em primeiro lugar, nós vimos aqui que nem Marcos e nem Lucas afirma que existia só um cego. Nem Marcos e nem Lucas, Marcos nós acabamos de ler, nem o evangelista Marcos, nem o evangelista Lucas afirma que só existia um cego. Nenhum deles, apenas Mateus disse que existia 2 cegos. E Marcos e Lucas afirmam e destacam aqui apenas Bartimeu. Talvez, segundo alguns comentaristas estudiosos, ser o cego mais conhecido que vivia mendigando à beira do caminho para Jerusalém. E William Hendrick diz que não há nenhuma contradição. Um grande teólogo diz que não há nenhuma contradição
em nenhum dos evangelistas. Porque, na verdade, nem Marcos nem Lucas, nenhum dos dois, conta que Jesus só restaurou a visão de um cego. Nem Marcos nem Lucas. Mateus diz que Jesus restaurou a visão de 2 cegos. Mas nem Marcos nem Lucas diz que Jesus restaurou a visão só de um cego. De maneira alguma. Entretanto, nós sabemos porque Marcos escreveu a respeito de Bartimeu. E não fez nenhuma relação ao outro cego, né? Precisamos entender porque Mateus disse que estava saindo, Lucas disse que estava entrando em Jericó. Como é isso? Será que existe alguma contradição na Bíblia? Porque um evangelista diz que Jesus estava junto com a multidão, entrando na cidade de Jericó, indo para Jerusalém. E outro diz que Jesus estava saindo de Jericó. Existe alguma contradição na Bíblia? De forma nenhuma, queridos irmãos. É apenas a forma de interpretação. Precisamos entender que havia 2 cidades de Jericó. A Jericó dos séculos antigos, a antiga Jericó, a velha Jericó. Na verdade, quase toda Jericó em ruínas. E a cidade nova de Jericó, ou seja, a cidade bonita, a cidade construída por Herodes. E essa cidade ficava aproximadamente 28 quilômetros da cidade nova construída por Herodes, da nova Jericó, e da Jericó velha, que foi derrubado os muros de Jericó, que Josué fala lá no capítulo 6 de Josué, se eu não me engano. A cidade antiga estava em ruínas, mas Herodes tinha levantado a nova Jericó. Lá na nova Jericó ficavam os palácios de inverno, os teatros, uma bela cidade ornada de palmeiras, jardins floridos, enquanto a outra Jericó estava em ruínas. Então, precisamos entender que um dos evangelistas, quando diz que Jesus estava entrando em Jericó, poderia estar entrando na nova Jericó, construída por Herodes, enquanto outro evangelista relatava que Jesus estava saindo de Jericó, ou seja, saindo da velha Jericó que estava em ruínas. Os irmãos estão entendendo ou eu estou fazendo confusão na cabeça dos irmãos? Quem está entendendo, dê um sinal com a mão aí. Amém, glória a Deus por isso. Então, lá eram as residências de Herodes, piscinas para banhos. E aparentemente aqui, segundo os estudiosos, o milagre aconteceu na divisa entre a cidade nova, a nova Jericó e a velha Jericó. Por isso que um evangelista diz que estava Jesus entrando com a multidão e o outro diz que estava saindo, porque o milagre aconteceu entre as 2 cidades de Jericó. Enquanto Jesus saía de uma, ou seja, já saía em outra. Mas isso é irrelevante, irmãos, porque aonde Jesus passa, o milagre acontece. Aonde Jesus passa, a interferência dele, quando nós aceitamos, deixamos acontecer, aonde Jesus passa, a bênção chega, o milagre acontece e tudo é realizado segundo a sua vontade e o seu querer. Era a última oportunidade daquele mendigo, daquele miserável, daquele esmolé. Era a última oportunidade dele, porque era a última vez que Jesus estava indo para Jerusalém.
antes de ser morto, antes de ser crucificado. Era a última vez que Jesus estava indo para Jerusalém, porque ele marchava resolutamente para o Calvário. A Bíblia diz que era a festa da Páscoa. Se era a festa da Páscoa, o povo se reunia num raio de 25 quilômetros. Toda criança, todo homem acima de 12 anos era obrigado a ir para a festa da Páscoa. E Jesus estava indo para Jerusalém. Naquela mesma semana ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado e ele seria crucificado. Mas Jesus estava indo para Jerusalém, e na beira do caminho tinha um cego, miserável, pobre, pedindo e esperando a intervenção do Senhor em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Se aquele cego não buscasse a Jesus, naquela última vez que Jesus entrava em Jericó, ele ia ficar por resto da vida ali cego, miserável, pobre, sem família, sem nome, sem nada. Porque nós precisamos entender, irmãos, que oportunidade tem asas. Às vezes nós deixamos as oportunidades passar. Se nós não agarrarmos as oportunidades, quando ela está voando perto de nós, quando nós não agarrarmos as interferências divinas, celestiais, angelicais, que vêm em nosso favor, as oportunidades podem passar e pode ser tarde demais. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que assim como Jesus estava entrando em Jericó, ele está passando aqui na Assembleia de Deus da 30, clama a ele, pede a ele, que ele pode te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a oportunidade que nós estamos tendo, assim como Bartimeu, era a última oportunidade dele, e ele agarrou aquela oportunidade. Você sabia que no 5º dia do ano, pode ser a nossa última oportunidade de pedir ao Filho de Davi que tenha misericórdia de nós? Tenha misericórdia de mim, de você, da nossa família, da nossa casa, da nossa nação, do nosso ministério, dos nossos filhos, da nossa cidade, da nossa igreja. Pode ser a última oportunidade. Portanto, meu querido e amado irmão, nesta noite, peça ao Filho de Davi que tenha misericórdia de nós. Nós vimos nesse texto, vamos correndo devagar aqui, uma grande multidão. Por que a numerosa multidão está seguindo Jesus de Jericó rumo a Jerusalém? Por que uma grande multidão? Como eu já disse, aquele era o tempo da festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era a mais importante festa judaica. Então o povo ia mesmo. A lei estabelecia que todo varão, como eu já disse, mais de 12 anos, que vivesse ao raio de 25 quilômetros, estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Eu fico pensando, irmãos, tem tanto cultos importantes na igreja, como o culto de ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é ela que lapida o nosso caráter, que transforma a nossa personalidade, que nos direciona ao caminho certo da verdadeira adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E às vezes nós não queremos vir à igreja, no culto de adoração, no culto de oração, no culto de ensino da palavra de Deus. Naquela época, a lei estabelecia que todo varão era obrigado a ir, era uma das mais importantes festas judaicas, era obrigado a ir para a festa da Páscoa. Por isso, a multidão.
É óbvio que nem todos poderiam fazer esta viagem. Então esses ficavam à beira do caminho, esperando Jesus passar. É o caso de Bartimeu. Ele não poderia fazer aquela viagem, mas ele ficou à beira do caminho, porque ele sabia que o Filho do Homem, o Cristo, que morreria, que haveria de ressuscitar, passaria por aquele caminho e traria para ele o que mais ele precisava, que era ver. Ah, pastor, mas eu estou perfeitamente sadio da minha visão. Mas você sabia que nós podemos estar enxergando este púlpito, este templo confortável, essas poltronas, esse ar-condicionado ligado, você pode estar enxergando com a sua visão natural, mas pode não estar enxergando com a sua visão espiritual a presença do Filho de Deus neste lugar. Aquele homem sofria de uma deficiência visual, mas espiritualmente ele tinha uma visão aguçada, porque ele sabia que o filho de Davi passaria pelo caminho de Jericó. E ele começou a gritar: olha, mas ele era cego. Pois é, mas cego não anda, cego não corre, mas cego apalpa e cego grita. Ah, pastor, eu entrei aqui, eu não estou enxergando nada. Fica tranquilo, irmão, de vez em quando eu não enxergo também. Tem vezes que eu não enxergo nem um palmo na frente do meu nariz, mas quando eu não enxergo, eu começo a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, Filho, Espírito Santo, entra com providência na minha vida, na minha casa, na minha família. Nem sempre nós enxergamos. Aquele homem era cego, mas ele tinha uma visão espiritual aguçada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não tire a nossa visão física, mas nos dê visão espiritual. Quantos querem visão espiritual nesta noite? Quantos querem? Louvado seja o nome do Senhor. Certamente muitas pessoas estavam acompanhando Jesus. Multidão, pressionada pelos seus ensinos, impactada pelos seus milagres, ensinando através de parábolas, com toda mansidão, com toda humildade, mas influenciando gerações através do ensino. O ministério de Jesus, 2/3 do ministério de Jesus foi só ensinando o povo. Enquanto Jesus ensinava, o milagre acontecia. Enquanto Jesus ensinava, vidas seriam transformadas. Enquanto Jesus ensinava, a interferência ia acontecendo na vida dos coxos, dos aleijados, dos cegos, dos pobres, dos miseráveis. A interferência do Senhor ia acontecendo enquanto ele ensinava. Então, por isso que a multidão o cercava. E o povo ficava impressionado. Outros estavam curiosos acerca deste rabino que desafiava os grandes líderes religiosos da nação. Aí eles ficavam curiosos, queriam seguir ao Cristo que desafiava os grandes religiosos da época. Ou seja, queriam ver aonde ia dar isso. Queriam ver, curiosos, o que iam acontecer. Então, por isso, a multidão, e era no meio dessa multidão mista que Bartimeu se encontrava, à beira do caminho, sem poder caminhar com a multidão, sem poder ver, sem poder adorar, sem poder reconhecer, sem poder aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre. Queridos e amados irmãos, nós estamos possibilitados, nós temos a oportunidade de adorar. Olha, talvez você pense que poderia estar em qualquer outro lugar nesse instante, nesse momento,
Mas eu quero lhe dizer que você está no melhor lugar, você está na presença do Senhor, com a oportunidade de adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Condição de Bartimeu. Bartimeu vivia numa cidade condenada. Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué. E Bartimeu vivia ali na cidade condenada, derrubada por Josué e o seu exército na conquista da terra. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 21, depois você pode ler em casa. E Josué fez o povo dizer, está lá no capítulo 6, versículo 26, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Josué diz, maldito seja esse que reedificar, reconstruir a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porás fundamento à custa dos mais novos, as portas. Jericó era uma cidade condenada, e aquele homem vivia à margem de uma cidade desprezada, em ruína, destruída. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como é que começou os seus primeiros dias do ano, se está tudo escuro, a nuvem está escura, o céu não está colorido, o tempo está nublado, o negócio parece que não está caminhando, o negócio parece que não está decolando. Fica tranquilo, irmão, se Bartimeu morava e vivia à beira do caminho de uma cidade em ruínas, se tudo começou para você não da forma que você esperava que acontecesse, fica tranquilo, o homem dos milagres está aqui nesta noite. Ele pode entrar com providência, ele pode entrar com interferência, é só você acreditar, sonhar que ele vai realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu não era só cego, ele era também mendigo. Está lá no versículo 46. Ele estava sentado junto ao caminho, junto do caminho, mendigando, além de cego, sem dinheiro. Bom, viver sem dinheiro não é fácil, né, irmão? Pastor, mas dinheiro não traz felicidade para ninguém, não. Eu concordo com você. Se você quiser me dar o seu, se você está sendo infeliz com o dinheiro que você tem, passa para cá, irmão. Dinheiro não traz felicidade, não, mas resolve muita coisa, sim ou não? Dinheiro resolve muita coisa, mas não traz felicidade. Dinheiro nem sempre é sinal de prosperidade. O que é prosperidade, pastor? O oposto de mendigo. O que é a pessoa próspera? Prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Você acredita? Eu vou dizer isso aqui para você dar um glória a Deus aí. Você acredita que hoje, dia 5 de janeiro, quinto dia do ano, eu não senti falta de nada? Eu não senti falta de nada hoje. Pastor, mas o senhor tem tudo? Não, não tenho tudo. Mas eu não senti falta de nada. Se você não sentiu falta de nada, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O homem era cego e mendigo. Faltava luz nos olhos. Luz nos olhos faltava e dinheiro no bolso. Faltava muita coisa, né? Por isso que muitos estudiosos chamavam de miserável, esmolé, esquecido. Estava entregue às trevas. Estava totalmente entregue à miséria, ao caos. Dependendo totalmente da benevolência dos outros.
Porque quando tinha a festa da Páscoa, a multidão era grande, o povo passava e ajudava. E Jericó era uma alfândega. Ali morava Zaqueu, né? Cobrador de impostos. A nova Jericó, construída por Herodes, era uma cidade rica. Então muitas pessoas que iam para Jerusalém passavam ali. E Bartimeu vivia da benevolência dos outros. Porque nós entendemos que um cego não sabe para onde vai. E nem um mendigo tem para onde ir. Então, olha, irmãos, a vida de um homem que recebe uma interferência do Todo-Poderoso. Ele não tem para onde ir. E não sabe para onde vai e nem para onde ir. Perdido. Mas Jesus estava passando, Jesus estava entrando, Jesus estava saindo de Jericó. Bom, não fique resumindo a sua vida no ano de 2019. Não fique resumindo, concluindo, homologando, assinando um atestado, que a sua vida se resume no ano 2019. Não, irmão. Foi muita dificuldade, muita escassez, muito não. Mas Jesus está passando, e nós estamos à beira do caminho. Clama, 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 chama Ele, adora Ele, busca Ele. Ele vai ao teu encontro, Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a situação, Ele vai operar o milagre. Eu fico pensando, já pensou se eu chego para pastor Misael, presbítero Josinaldo, eu chego para eles, eu sei o nome deles. Já pensou se eu chego para ele assim, qual é o nome do senhor? Aí ele se levanta e diz, eu não tenho nome. Eu não tenho nome. O próprio Jesus fez referência ao nome, à importância do nome. Que ele mesmo disse que é o nome que está acima de todo nome. Ele fez referência ao nome. Talvez você pense, eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu não sou nada. Ninguém me abraça, ninguém me elogia, ninguém me solicita, ninguém fala o meu nome. Mas pelo menos você tem nome, irmãos. Olha, eu digo mais, você tem um nome que está escrito no livro da vida. Mas Bartimeu era um homem sem nome. Pastor, então como é que o nome dele era Bartimeu? No aramaico, significa Bar, filho, filho de Timeu. Bartimeu carregava o nome do pai, nem nome ele tinha. O cego, filho de Timeu. Um grande teólogo. Eu escrevi algumas coisas aqui, como se trata de um culto de estudo. Adolf Pohl diz que deste cego conhecia somente o nome do pai. A única coisa que se conhecia deste cego é o nome do pai. Lá na Paraíba tem esse negócio. Tem algum nordestino aqui? Tem um maranhense ali, paraibano aqui lá de Coremas. Paraibano, meu amigo, ele não... Taporanga é do Goiás. Lá na minha terra, eu vim de lá ainda bem jovem, mais jovem do que eu sou hoje. Mas na minha terra ninguém chamava a pessoa pelo nome. É filho do Neco de Manuel, filho de Pedro de Juca. E era assim, era falado. Aí eu falando com meu pai esse tempo, meu pai, não, meu filho, ninguém se importava com o nome, é porque o nome do pai que era conhecido, do avô que era conhecido, então não era muito relevante. Falei, para lá com esse negócio, rapaz. Então,
Ele carregava o nome do Pai. E esse homem disse aqui que ele era conhecido somente o nome do Pai, que foi explicado para os desinformados, que não era nem falado para todo mundo, que o nome dele era Bartimeu. Mas vamos correndo, que o tempo está... Além de cego, mendigo, a sua autoestima estava zero, achatada, não tinha saúde, não tinha valor, muito pelo contrário, quando começava a gritar, a caravana que acompanhava Jesus mandava se calar. Irmão, nunca se preocupe com a caravana, irmãos. Tem gente que é uma preocupação com a multidão, uma preocupação exagerada com a multidão. Não se preocupe com multidão, não. A multidão não queria ver o bem-estar do cego, não. Só tinha uma capa que o Estado romano deu para ele usar, considerando e o declarando miserável. É o que Bartimeu tinha. Os seus complexos, suas feridas abertas, seus traumas, a vida toda ali, estava à margem do caminho. Mas Bartimeu buscou Jesus na hora certa. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. A hora certa de nós nos reunirmos e buscarmos o Senhor, a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia, é agora, nesses primeiros dias do ano. Não vamos perder a oportunidade. O Senhor, além dele querer, ele espera de nós que nós buscamos a sua face. Não vamos perder a oportunidade. Que o Senhor lhe dê ânimo, lhe dê desejo, prazer, força para vir para a sua casa. Que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Além de pedir, ainda buscou. Esse negócio de só pedir, vamos pedir e vamos buscar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não vamos perder a oportunidade. Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. A Bíblia diz que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, em outro texto ele perguntou: o que está acontecendo ali? É Jesus que está indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. A última vez que ele subiria para Jerusalém. Bartimeu estava lá. A última oportunidade daquele homem. Irmãos, olhem para cá. Não existe nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Não tem nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Se Bartimeu dorme, se Bartimeu sai da beira do caminho, e Jesus passasse ali, as oportunidades vêm e vão, se nós não agarrarmos, se nós não segurarmos, elas se perderão para sempre. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe elas passarem, não fique pensando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego, miserável, esmolé, buscou a pessoa certa. Irmão, não perca o foco. Clame e busque a pessoa certa. Não fique batendo, perdendo o seu tempo em portas que você sabe que não se abrirão.
A porta é Jesus de Nazaré. Apocalipse diz, apóstolo João: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Entre na porta que ele está te esperando para ceiar contigo. Não fique aí procurando pessoas erradas, lugares errados, portas trancadas com ferrolhos. A porta está aberta, a porta é Cristo Jesus, e o que você precisa, Ele tem de sobra para lhe dar. O que você quer, Ele tem para realizar. Bartimeu buscou a pessoa certa. Por quê? Porque ele acreditava que só Jesus poderia realizar. Só Ele. Acredite, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Estamos adorando a Ele, servindo a Ele, trabalhando na obra dEle, porque nós não temos dúvida nenhuma que Ele vai realizar o que deseja o nosso coração, de acordo com a vontade dEle. Aleluia, Jesus maravilhoso. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi, seu título messiânico. Jesus é chamado de filho de Davi somente aqui no Evangelho de Marcos. Título messiânico. O fato deste cego, mendigo, chamar Jesus de filho de Davi, revela que ele reconhecia Jesus como Messias. Então você observe que ele era cego da visão natural, física, mas ele tinha uma visão espiritual aguçada. Ei, você pode nesta noite buscar, e o Senhor pode lhe dar uma visão espiritual aguçada, para você enxergar as coisas celestiais na sua vida, na sua casa, na casa do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto os muitos que estavam na multidão tinham vivenciado, visto Jesus realizar milagres, estavam cegos a respeito da sua identidade, estavam enxergando aonde Jesus ia, eles iam atrás. A multidão estava enxergando, mas estava cego acerca da identidade do verdadeiro Messias. Testemunharam, se recusaram a abrir os olhos para a verdade. Quem é a verdade? Verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles se recusaram. Bartimeu também chamou Jesus de mestre. A palavra Rabone, em algumas traduções, na Bíblia de Jerusalém, fala Rabone, também é traduzida por Senhor. A única pessoa que usou esta palavra nos evangelhos foi Maria, lá em João capítulo 20, versículo 16, fazendo referência a Jesus como Rabone. Bartimeu tinha usado 2 vezes o título messiânico de Jesus, mas Rabone é uma demonstração de fé pessoal. Nós só temos Ele como Senhor, só demonstramos a nossa fé verdadeira e pessoal nele, se nós temos Ele como Senhor. Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Então o Rabone, o mestre, o filho de Davi, está passando aqui nesta noite, conhece a minha vida, conhece a tua vida, e pode ser favorável, de acordo com a interferência dele, na minha e na sua vida. Deixa ele intervir, clama a ele, busque a ele, chame ele,
como você quiser, Rabone, mestre, filho de Davi, Senhor da minha vida, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei do universo, leão da tribo de Judá, rocha inabalável, príncipe da paz, esmagador da cabeça da serpente, pão da vida, água viva. Chame ele do jeito que você quiser, ele está passando no caminho e vai intervir na minha e na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Bartimeu compreendia que Jesus tinha poder e autoridade para lhe dar a visão. O cego, miserável, sabia que Jesus poderia entrar com providência, interferência na vida dele. Bartimeu buscou a Jesus com perseverança, versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, se eu estiver num recinto, ou em qualquer lugar, na beira do caminho, numa masmorra, ou mesmo num templo faraônico, seja onde for, se eu estiver falando e alguém chegar e mandar eu calar a boca, eu acho que eu fico calado. Eu vou ficar caladinho. Ei, fala baixo, para de gritar, não importune o mestre. Fica quietinho, para de clamar. Os miseráveis da multidão não sabiam a necessidade do miserável maior, mandando o homem calar, o homem gritando, mas Bartimeu, isso aqui é para nós, ó, veio quentinho lá de cima. Bartimeu buscou a Jesus com perseverança. Ei, nós estamos no 5º dia do ano, olha, o Senhor quer que nós tenhamos perseverança. Não pare no meio da caminhada, não volte no primeiro retorno, não desista no primeiro diagnóstico médico, não pare, não jogue a toalha, não volte, não pare, não pendure a gravata, fica tranquilo, persevere que o milagre está chegando. A interferência está chegando, a intervenção divina está chegando. Bartimeu revelou uma insubornável persistência. Nada, nem ninguém pôde deter o seu clamor. Ei, olhe para cá. Nada, nem ninguém pode deter o seu clamor. Nada, nem ninguém pode deter o teu pedido, a tua oração, o teu pedido de socorro. Nada e nem ninguém. E a Bíblia diz que o Senhor não está com os ouvidos fechados, nem a mão encolhida, para que não possa nos abençoar. Nada pode deter, Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, ao nosso pedido. Fica tranquilo, descansa no Senhor, meu irmão. Persevere, faça como Bartimeu. Ele revelou aqui uma insubornável persistência. Isso tem seu lado positivo. Não pare de lutar, não pare de buscar, não pare de guerrear, não pare de insistir. Só não bata na porta errada, só não peça ao Deus errado. Nada pode deter o seu clamor. Ele tinha uma exigência dentro dele. Bruce fala disso. Ele tinha internamente uma exigência de alguém levá-lo a Jesus. Mas olha, enquanto ele tem internamente uma exigência de alguém levá-lo a Jesus, chega um e joga um balde de água fria nele. Cala a boca, rapaz. Deixa o mestre passar. Deixa Jesus passar. Ele está indo para celebrar a Páscoa. Mas Bartimeu estava disposto a dialogar, a conversar com a única pessoa que poderia ajudá-lo.
Ei, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei. Eu não sei. Mas a única pessoa que pode lhe ajudar, você achou que não tinha mais ninguém. Você pegou nos contatos do celular, na sua agenda, na sua planilha, procurou o nome de alguém. Eu vim aqui nesta noite para lhe dizer que existe um que não falha, que promete e cumpre, que está com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos. Fica tranquilo, irmão, essa luta vai passar, essa luta não vai te matar, em nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus, nesta noite, aleluia. Estava determinado a dialogar, era uma vontade determinada e desesperada. Irmão, não sei você, mas eu já fiquei desesperado pelo milagre. Eu já fiquei desesperado. Mas não desesperado no sentido de perder a paz, de ficar ansioso, depressivo, arrancar o resto dos cabelos da cabeça. Não, eu fiquei desesperado, sonhando, chorando, alegre, desesperado pelo milagre, pela bênção e pela interferência divina em meu favor. Não é pecado se desesperar por Jesus, não é pecado. Não é pecado. Pecado é você ficar desesperado, ansioso demais, porque a ansiedade, segundo alguns especialistas, dizem aí, é uma demonstração de falta de fé. Eu não concordo muito com isso. Já falei aqui sobre isso. Mas muitos dizem. Mas não fique ansioso, porque a ansiedade não resolve o problema de amanhã, ela tira a paz de hoje. Ela tira a paz de hoje, mas não resolve nada o problema da manhã. Mas se você ficar determinado, desesperado por Jesus, pela interferência, pela intervenção, pelo milagre, pelo cuidado, meu irmão, não é pecado não, fica tranquilo. A multidão tentou abafar a sua voz. Mas quanto mais eles tentavam abafar, mais ele falava alto, irmão Sérgio. Porque quem estava precisando do socorro era ele. Às vezes as pessoas são insensíveis ao nosso sofrimento. Às vezes o governador do estado, o administrador da cidade, o prefeito da cidade é insensível ao nosso sofrimento. Até a família às vezes é insensível ao nosso sofrimento. Mas nós é que sabemos. Mas se alguém quiser abafar o nosso grito, não vai permitir. Porque nós cremos que Ele está a caminho. Ele está a caminho. Ele está a caminho. Ele está chegando. Continua gritando, continua clamando, continua buscando, que Ele vai entrar com interferência, vai entrar com providência na nossa vida. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Quase nunca, né? Bartimeu não se intimidou. E não se calou. Não desistiu de clamar. Por causa da repreensão da multidão. Mas eu amo esse Jesus, irmão. Eu amo esse Jesus. Sou desesperado por esse Jesus. Porque o mesmo que mandou Bartimeu calar, foi os mesmos que Jesus mandou ele lá chamar Bartimeu. Chama ele lá. Ei, o que querem ver a tua ruína? O que querem ver a tua queda? Aqueles que não querem ver a sua prosperidade, fica tranquilo, irmão, não fica com raiva, não fica angustiado, não fica agoniado, não. É esse que o Senhor pode te usar como canal de bênção para o teu milagre e a tua vitória. Bartimeu não quis nem saber, ele tinha pressa, não deixou a multidão abafar o seu som, e olha que ele era minoria, em detrimento da maioria que acompanhava Jesus, indo para Jerusalém. Por que ele não parou de gritar? Porque ele sabia a sua necessidade. Ei, você sabe a sua necessidade, eu sei a sua necessidade. Olha, e Jesus é especialista em suprir necessidades. Você sabia que o que você precisa, Ele tem de sobra para lhe dar? Ele tem de sobra, tem estoque.
que você precisa, o que eu preciso. Vamos correr que o tempo está acabando. Bartimeu buscou a Jesus com humildade. Ele sabe que não merecia favor algum. E apela apenas para a misericórdia de Deus. Ele não pede justiça, ele pede misericórdia. Ele não reivindica direitos aqui, ele pede compaixão. Às vezes nós estamos muito dispostos a pedir justiça. Senhor, faz justiça. Tu sabe o que ela fez contra mim, o Senhor sabe o que ele fez. Às vezes nós pedimos muito justiça, para Deus fazer justiça. Nós vivemos tempo de deixar esse negócio de pedir justiça de lado. Vamos pedir misericórdia, vamos pedir compaixão, porque o Senhor é especialista em ter misericórdia dos seus e ter compaixão. Bartimeu não pediu justiça. Bartimeu buscou a Jesus com despreendimento. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Saltou. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas diz: olha, eu vou fazer primeiro aquilo, isso, estou ocupado. Aí Bartimeu, quando ouviu Jesus chamar, parou de chamas. Chamaram o cego: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Mas rapaz, mas os cabras ruins não tinham acabado de mandar ele calar a boca? Os cabras ruins não tinham acabado de dizer: não importune o mestre. Tem de bom ânimo, rapaz. O mestre te chama. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus é que determina, a última palavra é dele. Pode quem quiser dizer que não tem jeito, que acabou, está desenganado. A última palavra é dele. O médico dos médicos é ele, o Senhor dos senhores é ele, o rei dos reis é ele. A última palavra é dele. A multidão está a serviço dele. Os obreiros estão a serviço dele, os líderes a serviço dele. Quem manda é ele, quem faz é ele. Você pode dizer amém por isso? Bartimeu se desfez da única coisa preciosa que ele tinha: sua capa, sua proteção. É a única coisa que ele possuía para protegê-lo, para guardá-lo do frio, da poeira do deserto durante o dia e do frio à noite. É a única coisa que ele tinha. Ele desprendeu, soltou tudo que poderia ser um obstáculo de chegar até Jesus. Ei, olha para cá, 5º dia do ano, 1ª terça-feira do ano, o Senhor falou comigo essa tarde. Há momentos que nós temos que nos viver livre de alguns empecilhos que nos impedem de chegar até Jesus. Precisamos de desprender, soltar, liberar tudo aquilo que nos impede a ter uma comunhão e chegar ao nível mais profundo de adoração ao nosso Senhor. E nós estamos no momento certo, estamos começando o ano, tudo novo. Energias revigoradas, forças revigoradas. Nem todos, né? Mas estamos aqui. É momento. Bartimeu nos dá uma aula aqui. Ele desfez do que possuía, da capa. Por que ele desfez? Porque para Bartimeu o encontro com Jesus era a coisa mais importante da vida dele. Não tem capa, não tem nome, não tem nada. Ele não tinha família, ele era um zero à esquerda, não tinha casa, não tinha dignidade, não tinha nada, mas ele tinha a oportunidade de ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Desfez de imediato. Bartimeu transcendeu a psicologia dos cegos. Ele levantou-se de um salto para ir a Jesus. Cego não pula, né, pastor Misael? Dificilmente cego pula, né?
não sabe aonde vai, pula, não sabe onde vai cair. Estava lendo esse texto agora à tarde, eu fiquei, cego não pula, cego apalpa. O pai do existencialismo moderno, o nome dele é Kierkegaard, disse que fé é um salto no escuro. Ele diz que fé é um salto no escuro. Nem sempre nós temos coragem de dar um salto no escuro. No escuro nós andamos com cuidado, um pé assim, devagarzinho, papando nas coisas. A Bíblia diz que Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então o pai do existencialismo moderno diz que a fé é um salto no escuro, mas para Bartimeu, a verdadeira fé é um salto nos braços de Jesus. Ei, irmãos, eu te convido nesta noite, nesses minutos finais, dê um salto nos braços de Jesus nesta noite, porque Ele intervém na nossa vida. Você pode dar um salto nos braços dele, que Ele não vai te soltar, Ele não vai te largar, Ele não vai te deixar abandonado, Ele não vai te deixar sozinho. Dê um salto nos braços de Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Champlin diz que Bartimeu deu um salto com a alma. Ei, é aqui que está a minha realização. Hoje chegou a solução para a minha vida. Champlin é muito claro no seu comentário, quando ele fala disso. Ele deu um salto com a alma. Eu me entrego, eu me lanço nos braços dele. Que queres que eu te faça? Ele buscou a Jesus com objetividade. Ele sabia exatamente o que ele queria, o que ele necessitava. Mas Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Bartimeu poderia pedir uma esmola, sim ou não? Que era acostumado a pedir. Bartimeu poderia pedir uma capa nova, um nome, uma identidade, uma casa, uma família, uma igreja como essa para congregar. Bartimeu poderia pedir muita coisa, mas ele foi direto ao ponto principal. Ele foi direto ao ponto principal. Que eu torne a ver, que eu volte a ver. Aquele homem não era cego de nascença. Que eu torne a ver. Irmãos, o Senhor está com os ouvidos atentos. O que você precisa? O que você quer que Ele faça nesta noite? Assim como Ele estava entrando em Jericó, Ele está aqui nesta noite, na Assembleia de Deus da 30. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa, você que porventura está assistindo, ouvindo essa mensagem. O que você quer que Ele faça? Ele está passando aí, fica tranquilo, clama, clama, clama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu vos faça? Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, alguns comentaristas, historiadores, dizem que Bartimeu creu não por causa da clareza da sua visão. Quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus se preocupou primeiro em salvar a vida de Zaqueu, depois lhe dar a visão. Primeiro ele queria curar ele, restaurar, porque ele já tinha uma visão espiritual, mas queria restaurá-lo da verdadeira visão espiritual. Queria salvar.
Mas como uma resposta ao que ele ouviu, Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira. Não apenas seus olhos estavam em treva, mas também a sua alma. E Jesus entrou com providência, salvou e libertou ele da cegueira. John Charles Riley diz que Bartimeu era cego no corpo, mas não em sua alma. Os olhos do seu entendimento estavam abertos. Ei, irmãos, olhe para cá. Este ano é o ano que os nossos olhos do entendimento devem estar abertos. Os olhos do entendimento, para absorver aquilo que o Espírito de Deus quer falar com a sua igreja nesses últimos dias da igreja na terra. Essa palavra é profética, irmãos. O Senhor quer que você esteja com os olhos atentos, com a visão atenta, para absorver, com os ouvidos atentos, abertos. Não deixe virar comichão nos ouvidos, porque o Senhor é momento de despertar a igreja. Porque vai que ele passa e você está dormindo. Vai que ele passa, a solução está passando e você está desapercebido. Bartimeu foi guiado por Cristo. Aqui eu encerro. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu seguiu Jesus. Bartimeu não recebeu o seu milagre, Andrei, a sua cura, a sua bênção, e desviou o caminho. Ele recebeu o que ele precisava. Jesus parou no caminho de Jericó, entregou-lhe a chave, entregou-lhe a vitória, mas ele seguiu a Jesus. Demonstra gratidão. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo o abençoador. Nós queremos a bênção. Quem quer uma bênção? Quem quer a bênção? Dê um sinal com a mão. Quem quer a bênção? Quem quer a bênção? Irmãos, a bênção é muito bom. A Bíblia diz que a bênção é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção é muito bom. Mas olha aqui, ó, o abençoador é muito melhor do que a bênção. Muito melhor do que a bênção. Bartimeu não quis só a bênção, ele quis o abençoador. Ele seguiu Jesus. Para onde? Para Atenas, a capital da filosofia. Bartimeu seguiu Jesus para Roma, a capital do poder político. É muito fácil, né? Seguir o líder só para lugares bons, agradáveis, de sucesso, de luxo. Não, Bartimeu seguiu Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou. Seguiu Jesus para Jerusalém, onde Jesus suou sangue, onde ele foi preso, sentenciado, condenado e morto. Bartimeu seguiu a Jesus. Então, irmão, nós às vezes queremos só o bônus, queremos só a bênção, mas o mais precioso, o mais glorioso, o mais maravilhoso é servir e seguir o dono da bênção. Que o dono da bênção nesta noite esteja presente na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixa ele entrar com interferência, deixa ele entrar com providência. Aí você pode sonhar, pode acreditar, e porque o realizar é com ele. O realizar não é conosco, o realizar é com ele. Mas se você acreditar e servir o dono da bênção, fica tranquilo que o milagre vai acontecer. Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje na nossa vida. Jesus está passando aí. Você pode contemplar com os olhos da fé. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Você pode contemplar com os olhos da fé. Se você tem fé, Jesus está passando aí, meu irmão, cruzando as avenidas da nossa existência, os problemas que tiram o nosso fôlego,
Agora nós temos duas opções. E eu agradeço aqui pela atenção da irmã Glória. Olha, a irmã Glória hoje está chamando a minha atenção aqui. Parece que eu estou pregando aqui, mas ela está ali com os olhos que parece que... Olha, irmã Glória, Deus te abençoe, viu? A palavra de Deus hoje, ela foi de encontro à tua vida, à tua casa. Nós temos duas opções: clamar pelo seu nome quando ele está passando na nossa vida, ou perder a oportunidade. Nós não vamos perder a oportunidade, nós vamos estar nos pés dele, buscando a sua face, que ele vai entrar com providência na nossa vida. Que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.